Mas você tá tocando já tem umas 3 Isso é uma emergência. Atenção, atenção. Essa é uma situação real de emergência de rompimento de lei. Abandonem imediatamente suas residências. Sigam pela rota de fuga até o ponto de encontro. Assim foi a noite chuvosa de 17 de fevereiro de 2019 para os moradores do distrito novalimense de São Sebastião das Águas Claras, que fica a 20 quilômetros de Belo Horizonte. A sirene anunciava, além do risco iminente de rompimento da barragem, o fim de empreendimentos, o fim da moradia e também o fim do turismo em Macacos, como é mais conhecido o Arraial. A origem do Arraial é muito antiga, tendo seus primeiros habitantes na metade do século XVIII e está ligado aos bandeirantes pioneiros Fernão Dias e seu genro Borba Gato, que buscavam a extração de metais preciosos. Duas circunstâncias se unem para o nascimento do Arraial: o ouro e a estrada. Eu, Paulo Henrique Soares, E eu, Nayara Almeida. debateremos no Reféns Podcast de hoje os impactos sociais e ambientais que a mineração causa nas comunidades que ficam ao redor dos empreendimentos. Conversamos com alguns moradores do distrito que nos relataram a situação atual do local. Mas você deve estar curioso para saber o que vai encontrar aqui nesse podcast, não é mesmo? O nome Reféns Podcast foi pensado devido à incidência induzida pelos temas e convidados, que acabam sempre sendo dependentes de algo ou alguma possibilidade sobre a qual eles não têm controle. Sem tal controle, eles acabam reféns de vontades ou imposições de terceiros, que acabam modificando o cotidiano de suas vidas. O que você vai ouvir por aqui é esse relato de alguém que quase nunca é ouvido. A voz de quem vive angustiado, com medo de algo que realmente não está nas suas mãos. Nosso primeiro episódio vai começar. Uma viagem à comunidade de macacos. Partiu! Reféns Podcast. Primeiro, vamos situar você sobre como e por que a barragem B3 e B4 da mineradora Vale chegou ao nível 3 de perigo, que é o nível máximo de ameaça da estrutura romper. Para isso, vamos voltar ao fatídico 25 de janeiro de 2019. Pouco mais de 3 anos depois do desastre ambiental de Mariana, a tragédia se repete, desta vez em Brumadinho, também em Minas Gerais. Uma barragem de rejeitos de minério da companhia Vale do Rio Doce se rompeu, causando destruição e deixando centenas de desaparecidos. Após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, o presidente da Vale na época, Fábio Schvartsman, comunicou que a empresa desativaria todas as barragens que utilizavam o método amontante, justamente o mesmo método utilizado na barragem colapsada. Eis que dessa decisão, a vida dos moradores do distrito novalimense mudaria drasticamente. A decisão da companhia foi que depois que esse desastre aconteceu, que não podemos mais conviver com esse tipo de barragem. Consequentemente, tomamos a decisão, que foi referendada pelo Conselho de Administração da companhia na data de hoje, de eliminar, acabar com todas as barragens amontantes, descomissionando todas elas, com efeito imediato. A barragem B3-B4 da mina de Marazu encontra-se a cerca de 3 quilômetros do distrito de São Sebastião das Águas Claras. Ela tem capacidade de 1,8 milhão de metros cúbicos de rejeitos da mineração e foi erguida pelo método amontante. Ela não possui um volume tão alto se compararmos com a barragem 1, da mina do Córrego do Feijão, e com a barragem do Fundão, em Mariana, mas em caso de colapso da estrutura, a inundação varreria boa parte do arraial.
Em uma noite de bastante chuva, a sirene de evacuação pelo risco de rompimento da barragem tocou em Macacos. Um novo ciclo se iniciaria a partir dali. A vida do distrito se transformaria completamente. Conversamos com o atual presidente da Associação Comunitária de Macacos e morador do distrito há mais de 20 anos, Marcelo Bonfante, que nos contou como foi a reação ao aviso de risco de rompimento da população local. Quando tocou a sirene, eu estava com um evento grande aqui no meu restaurante, em torno ali, acho que de umas 7 horas, até 8, me parece, o pessoal soltou um boato no grupo que estava rompendo uma barragem. Estava chovendo muito e até então não acreditei não, porque eu moro praticamente quase que aqui para cima, aqui do lado da barragem, não tinha escutado nada. E logo após, uns 10 a 20 minutos depois, eles soltaram a sirene lá no centrinho de Macacos, no Arraial. Essa sirene estava avisando que estava com risco iminente de rompimento de barragem, que o pessoal era para deslocar, sair das casas, deslocar para um lugar seguro. Como eu estou na parte alta aqui e a gente vê a barragem, eu tinha visto que não tinha rompido, mas essa sirene falava que o pessoal sair de casa porque estava com risco. E como foi a reação da clientela que estava no restaurante ao escutar a mensagem de evacuação instantânea do distrito? A clientela aqui saiu desesperada, né? Todo mundo achando que tinha estourado mesmo a barragem. Clientes saíram correndo, foram embora, e maior desespero. E ainda à noite, né? E debaixo de chuva. Outro relato sobre o soar da sirene é do jornalista e morador há 30 anos da região de Macacos, Ike Iagelovic. Ele cita um alerta bem mais antigo, de 21 anos atrás, que para ele foi o primeiro grande desastre envolvendo a mineração na região. Bom, na realidade, antes da sirene que tocou da barragem de Macacos, aqui da Vale, em 2001 já havia acontecido um desastre aqui com a mineração Rio Verde, quando 5 operários morreram depois que uma barragem ela se rompeu e provocou um pânico total em Macacos, porque ninguém sabia a extensão do dano que seria. Isso já mostra que desde lá já não existia uma prevenção e um cuidado com os moradores de Macacos naquela região, no sentido de alertá-los e o que fazer em caso de um desastre. Nesse momento, eu na época eu trabalhava na Rádio CBN, e como eu morava aqui em Passagra, eu consegui chegar ao local passando por Passagra, porque a lama ela atingiu a estrada que liga a BR-040 a Macacos, e poderia ter sido uma tragédia muito maior, porque o volume foi imenso e se tivesse passando um ônibus no momento, teria sido engolido pela lama, e todos os moradores de Macacos ficaram realmente sem saber até onde iria a extensão desse desastre, né? Se a lama chegaria em Macacos, se não chegaria, se teria outros rompimentos, se não teria. O volume foi tão grande que tem escavadeiras imensas que até hoje não foram encontradas. 5 operários que estavam no alto da barragem foram soterrados, morreram, mas foi uma tragédia que, pelo jeito, não serviu de lição. E como foi o dia da sirene do alarme da barragem B3, B4? Qual foi sua percepção da evacuação dos moradores? Bom, naquela noite que era, se eu não me engano, por volta de 9 horas da noite, eu estava na minha casa e de repente eu comecei a ouvir, eu estava na varanda, e eu comecei a ouvir um megafone lá de Macacos dizendo que era para as pessoas saírem de suas casas, que era risco iminente de rompimento da barragem e que todos corriam perigo e que procurassem abrigos e tudo mais. Foi um caos, porque o meu telefone não parou de tocar, o pessoal aqui de Passagra ainda me ligando, porque sabiam que eu, como sou jornalista, deveria ter alguma informação. Sobre esse fato em si eu não tinha, porque estava acontecendo, mas sabia também que a barragem não atingiria Macacos, né, caso ela se rompesse. Macacos não, desculpa. Ela não atingiria o condomínio Passagra,
caso ela se rompesse. Sim, atingiria a grande região de Macacos. E aí eu tentei alertar e, ao mesmo tempo, acalmar as pessoas. Para você ter uma ideia, estava tendo festa de aniversário de criança aqui próximo da minha casa, e todas as crianças, os convidados, os outros moradores de passagem, todos entraram em pânico também. Agora, você imagina a situação em Macacos. A situação de Macacos foi desesperadora, porque as pessoas saíam da porta das suas casas sem saber para onde que ia. Não tinha plano de fuga, não tinha nada, absolutamente nada. E as pessoas olhavam para um lado, olhavam para o outro e falavam assim, para que lado que eu vou? Então, instintivamente, as pessoas foram tentar um local mais alto, né, de Macacos. E, automaticamente, a estrada, que é uma estrada extremamente estreita, que liga o Macacos, né, o distrito de Macacos ao condomínio, ela virou uma rota de fuga das pessoas tentando sair de Macacos de qualquer forma. Isso à noite. Sem informações, sem nada, sem um planejamento. Quer dizer, e os dias que se sucederam até hoje são dias que mostraram muito bem o impacto negativo que isso foi para toda a região. E como foi sua atuação como jornalista no dia? Como eu sou jornalista, moro aqui na região, e principalmente as pessoas sabiam que desde 2001 eu acompanhava essa situação aqui, acompanho, né, essa situação toda aqui, de uma forma jornalística mesmo, e eu separo muito, eu sou um jornalista, quem me conhece sabe disso, eu separo muito a questão de eu ser morador, de ser impactado e daquilo que eu divulgo. Eu apuro, ouço bem, dou uma equilibrada, mas é claro que, evidentemente, eu tenho informações privilegiadas, vamos dizer assim, porque eu sou um personagem também da história. Então, eu não estou fazendo só eu não estou simplesmente narrando ou entrevistando. Eu estou fazendo também, estou colocando a minha experiência pessoal em toda essa situação. Então, é claro que você, como se você pudesse virar assim, olha, tem informações de bastidores. Os bastidores, na realidade, são eu e as pessoas que eu conheço, tanto aqui quanto em Macacos, que eu tenho vários amigos em Macacos, também, muitos. Então a gente está conversando o tempo todo e a gente acompanha mais no dia a dia do que o jornalismo diário, mesmo que a gente sabe muito bem que trabalha em cima de demandas. Perguntamos aos dois convidados se existia algum tipo de instrução e recomendação da mineradora para os moradores, o tão divulgado Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração, antes do evento da Sirene em Macacos. E a resposta foi quase a mesma. Não, inclusive a grande maioria aqui tem 20 a 30, 40 anos que mora em Macacos. Nós sabíamos que a região era explorada pela mineradora, né? Todos que moram em Macacos sabem que aqui tem exploração de minério. Mas que a comunidade inteira não sabia que nós temos 6 barragens em torno de Macacos. Então, isso aí pegou todo mundo de surpresa, né? Macacos, ela foi criada no século XVII, né? E sabemos que aqui a exploração de minério em Nova Lima ela é grande, em todos os locais, mas que Macacos, né, não teria esse tanto de barragem que tem aqui em torno. Nós são 6 barragens. Então, isso aí pegou todo mundo de surpresa, né, a grande maioria. E hoje, né, 100% de Macacos já sabe quais são essas barragens, onde elas estão localizadas. E para a gente isso aí foi surpresa, viu? Saber que a gente está cercado por 6 barragens. Eu não conhecia, sinceramente. E eu fiz parte da associação aqui dos moradores do condomínio Passagem. Em momento nenhum foi colocado para a gente esse risco de rompimento de barragem. Acredito que o pessoal de Macacos também não. Tanto é que nada tinha sido feito, nenhum treinamento, nenhuma placa, não tinha absolutamente. Isso tudo veio depois desse risco de rompimento.
depois de Brumadinho interrompido e depois desse risco de rompimento aqui da mina. E hoje, por exemplo, você tem placas para tudo quanto é lado, indicando a rota de fuga, os locais onde você deve ficar em caso de rompimento, que a lava não vai chegar. Você tem mensalmente um treinamento de sirene para ver se a sirene está funcionando, e é estranho porque no treinamento a sirene não funciona como de sirene. Todo dia 8, por volta de 10 horas da manhã, ela toca, mas ela toca baquianas, né, como se fosse uma coisa lúdica, a sirene tocar. E aí, mas isso para poder treinar se as sirenes estão funcionando ou não. Macacos sempre foi um local muito atrelado ao turismo, por estar a menos de meia hora da capital, Belo Horizonte. O distrito acabou se tornando refúgio dos moradores da capital mineira. Segundo a administração municipal de Nova Lima, no ano de 2019, logo após o anúncio do risco de rompimento da barragem, o distrito de Macacos teve uma redução de 100% no turismo. A lama invisível varreu os turistas. Afinal, quem arriscaria sua vida em troca de belas paisagens, bares e pousadas aconchegantes? Com o passar dos anos, os turistas acabaram voltando, mas em escala reduzida. Conversamos com o suíço Beat Willi, proprietário de pousada, que encontrou, na tranquilidade de São Sebastião das Águas Claras, o local ideal para empreender e aprender a viver novamente, como ele mesmo disse. O suíço nos conta o que o levou até o distrito novalimense e como era Macacos e seu turismo antes do alerta da barragem. A tranquilidade, natureza, fazer o terceiro parte da minha vida, aprender a viver. Eu sabia muito bem trabalhar e queria aprender a viver também. Aqui, onde está, do lado da cachoeira, é muito bacana, né? Um paraíso, não tem outra palavra. Eu moro no meio de natureza, em 35 minutos você está em BH, é fantástico, muita tranquilidade. Após o soar da sirene de evacuação, qual foi a principal modificação no ambiente do arraial? Muita coisa mudou com o acontecimento? Tirou essa tranquilidade total. Viver num estresse o tempo todo. O tempo todo tem uma coisa. O tempo todo... a Vale ocupou o espaço da tranquilidade aqui. Podemos dizer aí, então, que o turismo, que antigamente era bem presente no distrito, aí, hoje o distrito se tornou um distrito fantasma, vamos dizer assim? Fantasma não, mas caiu muito, não? O turismo caiu muito. Nós tinha um ano caiu total, não? 2019 não tinha turismo em Macacos. Depois melhorou um pouquinho, chegou a pandemia e quem está presente aqui em todo lugar é a Vale. Nós temos muito mais carros da Vale que dos turistas durante a semana, não? E como que foi o dia dessa sirene tocar aí em Macacos? O seu estabelecimento estava aberto no dia? Sim. E como que foi a reação da clientela na hora que tocou a sirene? Todo mundo levanta e vai embora. Pânico na rua, acidente na rua. Todo mundo quer ir embora. 2 anos atrás, 3 anos atrás, estava depois do Brumadinho. Tocou a sirene e uma palavra de barragem, acabou. As pessoas desligam a cabeça e vão embora. Deixou tudo aqui, celular, carteira, foi embora. Incrível. E os moradores? Ninguém sabe o que é. E agora? Beat nos relatou também que a queda no turismo em seu estabelecimento atualmente fica em torno de 45% a 55% em relação ao que já foi anteriormente.
Ele cita que a Vale indeniza os moradores e empreendedores da região, mas ainda é muito pouco por todos os impactos gerados. Até ele prometer, vai fazer coisas para o turismo, vai restaurar o centrinho, vai fazer isso. Nada. A única que ele fez, construir uma escola hiperdimensionada, não? Eu acho que é uma das escolas mais modernas que existe em Minas Gerais. E agora falou, ele vai fazer um campo de futebol. Acabou. O que tem isso com turismo? Nada. E Macacos viveram 80% de turismo. Questionamos se os moradores sabiam dos procedimentos de ações para casos de colapsos na estrutura da barragem. E o suíço foi enfático. Nós receber isso 2 anos depois a sirene tocou. Nós receber uma instrução da sirene 2021. Então, 2 anos após essa sirene tocar, que vocês tiveram conhecimento, então, que existia esse plano de emergência. Quando a sirene tocou, ela foi acompanhando de um carro do som. O carro do som, à tarde, antes da sirene, o carro do som falou: a sirene vai tocar, sair da sua casa quando ouvir, vai num ponto de encontro. Ninguém sabe quem é um ponto de encontro, nada. Depois, à noite, sábado à noite, a cidade cheia de turistas, a sirene tocou e chegou o carro de som de novo. Não sair da sua casa, fica na sua casa. Olha que absurdo. Por que ela faz isso? Você sair da sua casa, aconteceu uma coisa, ela vai falar: o carro do som falou, fica na sua casa. Quando fica na sua casa, aconteceu uma coisa, ela vai falar: não, o carro do som falou, vai sair da sua casa. É assim, eu tenho 200 exemplos, o que a tática da Vale. Depois de todo o susto e medo proveniente do primeiro impacto do risco de rompimento, como está o turismo nos dias de hoje? Tem voltado gradativamente? Não, o turismo voltou, mas voltou muito devagar. Muita gente ainda tem medo. Nós temos 7 barragens em cima de Macacos. 7. Não é um que está no risco 3. E o turismo? Então, do 0 a 40 até chegar aqui em Macacos, 34 placas de perigo. Não é perigo da estrada, uma curva assim. Não, perigo de barragem. Você chegou na ponte embaixo, está tudo cheio de lama. Os árvores do lado esquerdo, direita, 8 metros em cima, tudo marrom. Tem muito cone na estrada. Depois você chega antes da igrejinha, já os primeiros placas, ponto de encontro, rota de fuga. Chega na igreja, na frente da igreja, um container da Vale, as pessoas que fecham a rua, aconteceu uma coisa. 2 banheiros químicos. Você nem vê a igreja. Depois chega na primeira pracinha, 3 placas, rota de fuga, ponto de encontro. Então, tudo para assustar os turistas, nós temos, tudo. Mas uma coisa para chamar o turismo, não tem. Então você acha que falta aí algum apoio assim, dos órgãos públicos para retornar esse turismo na região hoje? Claro, do órgão público da Vale, sabe? Nós temos metade dos restaurantes, pousada fechou. Você vê ninguém mais que rir na rua. Antes estava um vilarejo, todo mundo feliz, e assim. E hoje? É tudo triste. Os estabelecimentos também. Entramos em contato com a mineradora Vale em busca de um posicionamento sobre os questionamentos dos moradores e o que realmente a empresa tem feito para amenizar o transtorno em Macacos, e não obtivemos resposta. Por meio de nota oficial, a mineradora diz que não houve alteração estrutural ou nível de emergência em nenhuma das estruturas da empresa na mina Mar Azul.
As barragens B6, B7, Capão da Serra e Taquaras possuem DCE positiva. A barragem 5 encontra-se em nível 1 de emergência e a B3 e B4 permanece em nível 3 de emergência. Perguntamos ao presidente da Associação Comunitária de Macacos se ele, como morador afetado e com sua vida modificada pela barragem que não rompeu, acha que a mineração como é feita atualmente vale a pena. Marcelo Bonfante deu sua opinião. Eu sou a favor da mineração consciente, né, cara? Eu sou a favor, porque nós precisamos da mineração, né? O mundo, ele precisa da mineração. Tudo é feito com os produtos da mineração, né? Computador, carro, casa, televisão, tudo está voltado para a mineração. Mas nós temos que ter uma mineração mais consciente, uma mineração que não é assim, que ela seja eficiente e ao mesmo tempo ela respeite o meio ambiente. Então, a região de Nova Lima, ela depende da mineração, mas também nós sabemos que não devemos ficar, né, prisioneiros da mineração. Nós temos que, um dia o minério vai acabar na região. Então, o poder público, né, ele tem que investir em outras áreas, turismo, trazer outras empresas, tecnologia, e não ficar só preso, dependendo só da mineração, porque um dia o minério vai acabar e a empresa vai embora. E quem depende do trabalho da mineração, a grande maioria que trabalha na mineração em Nova Lima, né, a população, vai ficar sem emprego. Então, nós devemos, né, trabalhar outras áreas. E para você, a mineração é um mal necessário em pleno século XXI ou já temos opções para garantir nosso futuro? Qual a sua opinião? Corre lá no nosso Instagram, @refenspodcast, e deixe seu comentário. Nesse episódio foram utilizados áudios auxiliares da TV Brasil. Agradecemos aos convidados presentes no podcast pela colaboração e receptividade. Até o próximo. Reféns Podcast. Até a próxima, galera!